Família, hoje eu quero compartilhar a história, um pedaço da história de um cara que é referência, se tratando de posicionamento, de santidade, de chamado. Esse cara é o João Batista. João Batista, ele viveu o chamado dele no deserto, pregando, preparando o caminho. Ele bateu de frente com Herodes, falando que Herodes estava em pecado, porque a mulher que ele tomou como esposa era a mulher do irmão dele. E ele pregava no deserto e falava: arrependei-vos, raça de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. João Batista, ele chegou, ele batizava, no Jordão, Jesus, fui até ele para ser batizado. E teve um dia que chegaram para João Batista e falaram assim, pô, esse Jesus que você batizou, ele está fazendo a mesma coisa que você. Ele está batizando do outro lado do rio. E ainda está batizando mais do que você. Se fosse nos tempos de hoje, alguns iam criticar, julgar, falar alguma coisa que descredibilizasse o que o outro estava fazendo. Mas João Batista não. João Batista falou: Senhor, está batizando mais do que eu? Ele batize mais. João Batista entendeu o chamado dele. João Batista entendeu que a função, o que ele deveria fazer era preparar o caminho para a vinda do Messias. E hoje em dia não é diferente. Aí eu pergunto: cadê o João Batista dessa geração? João Batista, ele comia gafanhoto e mel silvestre e usava uma pele de camelo de cordeiro, um pelo, Ele não se importava com a veste dele, ele não se importava com o alimento. João Batista, ele pregava era no deserto. Ele não se preocupava aonde que ele estava pregando, ele se preocupava em pregar a verdade, em falar a verdade. E eu te pergunto: cadê o João Batista dessa geração? Cadê o João Batista que não está se preocupando com as vestes que vão vestir? Que não estão se preocupando com a provisão que Deus vai mandar, mas está se preocupando em pregar o Evangelho genuíno, está se preocupando em preparar o caminho. Gente, essa geração, ela não está perdida, ela está se perdendo, mas ela ainda não está perdida. Depende de mim, depende de nós nos levantarmos como João Batista dessa geração e pregar o genuíno, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho do arrependimento, o Evangelho que fala para o pecador: você está indo por uma rota que Deus não aprova. As suas atitudes, as suas escolhas vão te levar à morte, mas eu venho trazer uma mensagem que é vida, de vida. Jesus veio para trazer vida em abundância. Temos que pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia, o Evangelho que ensina a renunciar ao pecado, renunciar à própria carne e viver o que Deus tem. Da mesma forma que ele fazia, da mesma forma que ele falava, que se levante João Batista dessa geração, que possamos ser os Joões Batistas dessa geração, que possamos ser instrumentos de Deus nessa geração, que possamos abrir a nossa boca e profetizar que essa geração ela não está perdida, que essa geração é a geração que ainda vai impactar, que vai saquear o inferno e vai povoar o céu.
Nós ansiamos por um grande avivamento. Já foi profetizado várias vezes que um grande avivamento está vindo para o Brasil. Mas como vamos ter um avivamento se não está tendo movimento? Nós temos que nos movimentar para a vontade e para o querer do Senhor. Possamos estar posicionados da forma e da maneira que Ele quer. E possamos fazer o seu ir. Que tenhamos parar de apontar, de acusar o pecado do irmão, mas direcionar o irmão para o caminho da salvação. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para o pecador conhecer a verdade que é Cristo, alguém tem que mostrar. Da mesma forma que nos mostraram um dia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos ser esse instrumento, ser essa ponte que leva ao pecador a Jesus. Que não venhamos nos levantar como muro, como parede de impedimento para as vias alcançar ao Senhor, mas que venhamos nos levantar como verdadeiras pontes que ligam ao Senhor, ao pecador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que derrama as bênçãos e a graça dele sobre a sua vida. E que se levante João Batista dessa geração, que você seja um impactador dessa geração. Você venha ser um ganhador de vidas dessa geração. Que o céu se alegre ao seu falar e o inferno estremece quando você abrir a boca para falar do amor de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te protege, te ilumine. Vamos para cima.